Se liga nessa. Você sabe como usar o cartão de crédito de forma inteligente e, portanto, evitar dívidas atrasadas, dívidas que já passaram da data de pagar? Não sabe? Não tem certeza? Então fica aqui, que eu vou contar para você essa parada hoje, agora. Mas antes, segue a nossa conta no Instagram, Alexandre F. Pizarro Oficial, para você não perder nenhum conteúdos exclusivos aqui, ó, comigo. Bora lá para a pauta de hoje. Olha só, o perrengue do dia. Usar o cartão de forma inteligente, assertiva, para evitar dívidas, evitar a famosa bola de neve. Por quê? Porque você está aqui, que a gente joga sementes para você aprendendo nossos conteúdos. Para quê? Para você sair daquele mundo lá, pior dos mundos, e ir para cá, ó, para o melhor dos mundos. Um mundo com menos cobrança, com menos gente chata, com menos ligação, menos SMS, menos gente perturbando, menos cartinha, menos problema, menos perrengue. Porém, não existe mundo perfeito. É esse mundo aí que a gente vive. Quando a gente não tem esse tipo de problema de dívida, de endividamento, desse tipo de cobrança, é um mundo muito melhor. É o melhor dos mundos, mas o melhor dos mundos possível. O melhor mundo possível de se viver. Então, como é que você vai usar o seu cartão de crédito de forma inteligente para evitar dívidas? Planejamento financeiro. Você tem que ter um orçamento claro que defina limites de gastos, teto de gastos. Volta lá no nesse Instagram nosso que nós estamos aqui. Tem uma postagem que fala teto de gastos. Tem até uma imagem de um homem subindo a escada. Ele está passando o teto do lugar onde ele está. Para querer jogar com a imagem e com o contexto da postagem. Esse negócio de planilha é muito bom, mas eu já falei várias vezes, tem muita gente que trabalha longe de casa, volta, não importa se é de metrô, de trem, de carro, de ônibus, andando a pé, não importa. Leva um tempão, chega cansado em casa, muitas vezes tem vários filhos, a vozinha tomou conta dos filhos, aí a vozinha vai descansar, aí você tem que dar banho nas crianças, você tem que dar janta, colocar todo mundo para dormir, e muitas vezes você começa a fazer a tal de planilha, preencher, ela até te dá uma noção boa para onde o seu dinheiro vai, para onde ele deveria de estar indo, e quando você poderia gastar na planilha, porque naquela célula lá na frente não tem coisa programada, mas é difícil, às vezes é complicado, não é todo mundo que tem esse perfil de sempre ter esse tempo disponível, que a pessoa também tem que descansar, não é? Tem que tomar banho, depois tem que acordar de manhã, trabalhar de novo, responsabilidade. Então o que acontece? O teto de gastos, que é um planejamento que você define, por exemplo, vamos supor, você ganha 10 mil, você calcula lá que você só pode passar o cartão até 4 mil. Por quê? Porque se você tem uma ferramenta de gastos e você controla tudo pela fatura do seu cartão de crédito, e algumas coisas de débito, que algumas coisas vale a pena ser débito, então você já tem ali uma planilha feita todo mês, você já sabe onde foram os seus gastos, você recebe aquele resumo no e-mail, ou você baixa do aplicativo, já está feito, já está pronto, entendeu? Mais prático. Planejamento de gastos, definir limites, o famoso teto de gastos. E para quem gosta de passar a noite, 1 hora, 2 na semana, fazendo planilha, também pode. Pode tudo, o cliente pode fazer tudo. Pessoa, os gastos dela, planejamento, a vida dela, organização financeira, planejamento. Se você se dedicar, reduzir os seus gastos, ter prioridade, não fazer dívidas,
não ter dívidas atrasadas, pagar suas contas e progredir na sua vida tá ótimo. Então olha só, eu falei de planejamento financeiro, agora eu vou falar, pagar o valor total da fatura. Tem muita gente que já aprendeu isso, como? Levando cacetada. Por quê? Porque a pessoa paga o mínimo ou o intermediário entre o mínimo e o máximo, e daí o que acontece? No próximo mês vem um valor gigante, enquanto a pessoa não se atenta a essa situação, quando ela acorda, o negócio explodiu. E daí é uma longa caminhada até conseguir pagar, e depois nunca mais paga o mínimo, quando aprende. Porque a gente não nasce sabendo, a gente não nasce nem com roupa, e quando a gente morre, a gente nem escolhe a roupa que a gente vai. Então a vida é assim. A gente faz as pessoas fazem os erros delas. Você entra na dívida porque você gastou demais. Você exagerou no cartão de crédito. Que, como eu falo, é a ferramenta master. Todo mundo se estrepa ali. Se estrepa, se lasca. Então o que acontece? A pessoa tem que ver que o valor é aquele cheio da fatura, que não vai ter encargos, que não vai ter coisa a mais. Já falei num vídeo meu, quando você não paga essa diferença na fatura, e você não joga lá uns 100, 50 reais lá, no liquidificador do banco lá, que é uma potência, né? Os bancos são os primos ricos da economia. Aí o que acontece? Você tem aquele dinheiro que você não vai ter que pagar de juros, aí você vai guardando, aí depois você pode sair, ir num parque, é que nem ali no Ibirapuera, em São Paulo, tem umas lojas ali, uns quiosques e tal, você pode ir lá de bicicleta, comer um sanduíche e tal, não sei o que, passar uma tarde agradável, e às vezes você vai, mas não tem um dinheiro para gastar, por quê? Porque você jogou o dinheiro em outra situação desnecessária. Perdão. Outra coisa, você não pode usar o cartão como extensão do seu salário. O cartão de crédito, para você fazer a besteira de você gastar além do que você pode, é numa situação muito drástica, como por exemplo um remédio que você precisa comprar para um filho, para um pet, para uma avózinha, para alguém. É nesse contexto, é uma coisa muito urgente, se você não tem reserva de emergência, se você não tem um dinheirinho guardado, um cascalho guardado. Então o cartão não é para você toda hora usar o limite dele, para você ter uma extensão. Não pode fazer isso. Você tem que gastar aquilo que você tem condições de pagar. Outra coisa, perdão, você tem que monitorar seus gastos. Acompanhar regularmente os lançamentos do seu cartão. Para onde vai esse dinheiro? Para onde estão indo os seus gastos? Cuidado com o parcelamento. Você tem que ver se esse parcelamento cabe no seu bolso ou não. Porque você põe R$ 9,90, R$ 11,90, 15 não sei o que. Aí chega uma hora, tem 30, 40 parcelas separadas que dão um dinheirão no mês. A melhor forma, às vezes, de comprar é à vista com desconto. Agora, por exemplo, uma geladeira, muitas vezes vale a pena. Se não dá desconto de jeito nenhum e faz em 12, em 15, sem juros, vale a pena. Mas você tem que ver o tamanho do seu bolso. E o tamanho do bolso depende do cliente. Se o cliente tem um bolso que cabe um barco, uma lancha, um helicóptero, um avião, é uma coisa. Mas se a pessoa tem um bolso que só cabe um carrinho simples, um carrinho mediano, a pessoa tem que se adequar a realidade dela. Não é que você no futuro não pode ter muita coisa. Pode, mas no momento você está passando um momento de restrição de gastos, você tem que segurar os cintos. É um tempo de vacas magras para quê? Para você sair das dívidas, organizar suas finanças e depois você vai cair no equilíbrio financeiro. Você vai normalizar os bons hábitos, os bons costumes e os bons comportamentos, para depois você aos poucos. Aí Deus vai colocar na sua vida oportunidades para você progredir na sua vida. Mas sem você ter essa bola de neve correndo atrás de você, você não vai conseguir muitas vezes fazer nada. Ou vai ser muito difícil. Você tem que conhecer as taxas do cartão. Bom, esse negócio de taxa do cartão tá mais do que batido, né? Quem é que paga taxa de cartão, mensalidade de cartão? Um monte de gente, infelizmente. Então o que? Você tem que sair dessa parada. Muitas vezes você
E depende do banco, da política interna, eu não sei se todos... Eu sei o seguinte, eu tenho certeza, porque eu tinha um cartão aí de um banco, eles mandaram, eu até já falei isso numa live minha aí, eles mandaram uma carta para mim, mas estava num outro e-mail, eu não vi, e daí eles falaram que depois, acho que de 30 dias, ia passar a cobrar uma tarifa, porque o gasto naquele cartão tinha que ser pelo menos, vamos dar um exemplo assim genérico, R$ 2.000, 3.000. E esse cartão eu não usava para tudo isso. E daí eu passei a pagar essa tarifa, sem saber. Quando eu me dei de conta, uns 2, 3 meses depois, eu liguei lá, reclamei, o atendente falou, não, a gente mandou um e-mail, a gente mandou uma comunicação, estava escrito na fatura. Eu falei, tudo bem, então eu quero cancelar o cartão. Ele falou assim, tudo bem, pode cancelar. Porém, o que acontece? A fatura vai continuar chegando, o senhor vai continuar pagando o saldo residual, que era pouca coisa, e daí dá para você cancelar. E se o banco não aceitar, aí você tem que ir na ouvidoria do banco. Mas via de regra, você pode cancelar, só que você vai continuar a pagar o restante das faturas e não vai mais usar o cartão. E você pula para um banco digital que você não pague taxa. Porque se você pagar 11, 30, 20 por mês, vezes 12, dá um dinheiro grande. 100, 200 reais no tanque de um carro já é bastante gasolina. Se for um carro 1.0 com motor econômico, dá para andar bastante. Se for um gastão, não anda quase nada, né? Então, você tem que rever, também o que você tem que fazer? Você tem que rever seus cartões. Você tem que ver quantos cartões você tem, quantos são necessários, como é que você vai usar, quais os benefícios. Esses negócios aí de pontuação aí, que você gasta um dinheirão e vem aí 0,00 não sei quanto, ou um pouco mais, um pouco menos, às vezes nem vale a pena. Você compra mais caro para ter um negócio lá insignificante. A promoção tem que ser muito boa para valer a pena. Tem gente que fala sobre esse tipo de coisa, e também tem sobre mídias, um monte de coisa, mas o contexto é grande. Então o que acontece? Esses problemas, eles levam o quê? Se a pessoa não sabe manusear, gerir esses contextos que eu acabei de falar, a pessoa muitas vezes acaba usando o cartão de uma forma não inteligente, não assertiva, e acaba o quê? Gerando dívidas, bola de neve. Não faz planejamento, vou repetir rapidamente, não faz planejamento financeiro, não paga o valor total da fatura, acaba pagando o mínimo, usa o cartão como extensão do salário, não monitora gastos, faz um monte de parcelinha. Aí o que acontece? Evita, fica fazendo saque também no cartão de crédito, paga um juros absurdo, fica pagando taxas de cartão, tudo isso, não revê os cartões que tem, quantos precisa, quanto não precisa. Quanto mais ferramenta de pagamento, quanto mais facilidade você tem para gastar, mais você vai gastar. E quanto menos você tiver, menos você vai gastar. Teoricamente, em geral. Então o que acontece? Esses problemas, esses contextos levam você muitas vezes a dívidas e usar o cartão mal. Usar o cartão de forma inadequada. Então, para esses tipos de problema que eu falei também, eu tenho, o que eu estou contando para vocês? Estou sempre contando para vocês o quê? Que eu tenho agora um produto que pode ajudar você o quê? A resolver as suas dívidas do cartão de crédito em específico. Não é para outros tipos de empréstimo não, pelo amor de Deus. Então eu vou sempre repetir para explicar. É um produto para ajudar você a resolver as suas dívidas de cartão de crédito. Ele é específico e não serve para outras modalidades de crédito. Então, já tem uma galera que sai, que não é para uma galera, e é para outras. Então, quando o empréstimo tem garantia, o meu produto não serve para você. Quando é agiota, também não serve. Pensão alimentícia também, consignados e outros tipos de empréstimos e modalidades. Por quê? Porque você tem que ler o contrato dessas situações, tem muita coisa, não é? E esse meu produto ele é específico o quê? Para ajudar você a resolver as suas dívidas de cartão de crédito. Por quê? Existe um procedimento que você passa por um procedimento, você toma algumas medidas preventivas e lá na frente você pode conseguir descontos grandes que
Muitas vezes podem chegar entre 70% e 90% de desconto, daquele valorzão que o banco coloca lá, com juros que estão no contrato, juros que não estão no contrato, que são coisas abusivas, tudo isso aí. Então o que acontece? Esse nosso produto ele tem aulas gravadas, você vê quando você quiser, da sua conveniência. E a gente tem também umas aulas tira dúvidas no Google Meet. E o que você faz? Você vê a aula gravada e depois você tira as dúvidas. A gente explica os contextos ali. A gente tem uma comunidade de WhatsApp, um grupo, perdão, que ele fica silencioso, a gente coloca lá os avisos, o link e tal das aulas, mas alguns dias a gente abre para as pessoas colocarem as dúvidas. E também, no encontro, tirar dúvidas, você vai poder falar lá a sua dúvida daquela aula, né? A gente começa a primeira aula, aula 1, depois na aula 2, aí pode também perguntar da aula 1. É mais ou menos assim. E daí o que acontece? Esse produto ajuda você o quê? Em específico, a resolver as suas dívidas do cartão de crédito. Não é? Não é que não serve para outros tipos de empréstimos, necessariamente não. A gente tem um produto que resolve um problema, né? A gente não mistura tudo. A galera que procura um produto para resolver seu problema de cartão de crédito, você está no lugar certo. Então o que acontece? Você consegue resolver suas dívidas. Claro que resolver as dívidas do cartão de crédito não é uma coisa rápida. Às vezes leva 6, 8 meses, pode levar um ano ou até um pouco mais. Depende da situação. Porque o banco muitas vezes pode entrar na justiça ou não. Cada banco tem uma política interna. Não existe... Perdão, todos os bancos não trabalham igual, de forma igual. Em geral, tem banco que facilita um pouco mais, tem banco que não, tem banco que já entra brigando, vamos dizer assim. Então o que acontece? O nosso produto é específico o quê? Para ajudar você a resolver suas dívidas do cartão de crédito. Como é que é esse produto? Esse produto é na Eduz, é um link da Eduz. Está na nossa bio, é só você clicar lá, na bio do Instagram, e está na nossa playlist do canal Vidas e Talentos, na nossa playlist de cursos Vidas e Talentos. Ele é um curso acessível, 12 parcelas de R$20,50. Para você ter uma ideia, que eu sempre falo, uma Havaiana custa R$25,99. Uma pizza e 2 Coca-Cola custa mais ou menos R$100 no Brasil, em qualquer lugar. O nosso curso total, R$246 à vista, ou 12 de R$20,50, menos que uma Havaiana por mês. Uma Havaiana daquela branca básica, que ninguém gosta, todo mundo gosta daquelas coloridas, bonitona e tal, com relevo assim, né, que você coloca o dedo assim, encaixa, o calcanhar também encaixa, sabe como é que é? Fica gostoso assim, né, a branca assim, retona assim, até às vezes dói o calcanhar. Então, mais barato que uma Havaiana. Então eu convido você para quê? Para conhecer o nosso produto. Você clica lá no link, tem mais ou menos essas explicações que eu dou. Pelo amor de Deus, ele é específico para cartão de crédito. A galera que procura outros produtos, no mercado está cheio de produto, tanto para cartão de crédito, para outras coisas, para tudo, para menos. Aí é assim, como é que é? O sol nasce para todos. Então bora, gente, bora quitar as dívidas do cartão de crédito, nós estamos aí. Nós também, da Vidas e Talentos, a gente está aí ajudando você, jogando sementes para quê? Para você organizar suas finanças, sair das dívidas, normalizar o equilíbrio financeiro e progredir na vida. E é isso aí. A gente gostaria de agradecer. Muito obrigado e fiquem com Deus.